O que os olhos não veem, o coração não sente. É algo que se aplica ao caso dos direitos humanos, pois não costumamos falar deles e achamos que não existem. Mas a gama de soluções e oportunidades que podem surgir quando se conhece são de uma grande fonte de alegria, paz e felicidade para você, para a sua família, conhecidos ou a comunidade em geral. Pense em viver valorizado, podendo falar e difundir o que você pensa para o bem, sem desrespeitar os outros. Ser capaz de ajudar ou receber ajuda em momentos de profundas dificuldades, tais como na falta de um remédio, alimentos, água, ou desrespeito à sua dignidade ou a de alguém que você ama. Essa capacidade tem surgido para líderes que atuam com base nos direitos humanos, seja nos posicionamentos individuais, seja na formação de associações de proteção para a defesa coletiva. Também para advogados que agem de forma cirúrgica e ganham ações no Brasil e em organizações internacionais, tribunais, em defesa de causas nobres como os direitos humanos. O que lhes dá uma ampla visibilidade, lhes retira do lugar comum e lhes amplia a atuação com a dignidade. Também empresários e administradores que estão sendo reconhecidos a nível local e mundial por gestões rentáveis e sustentáveis. Sem falar no retorno aos que chegam a algum dos 1.565 cargos de diplomata e centenas de servidores no Brasil e no exterior que atuam com direitos humanos. São muitos casos de êxito conhecidos no mundo, como o alto comissário da ONU, Sérgio Mello, o poeta diplomata Vinícius de Moraes e outros com destaque. Veja um exemplo interessante do brasileiro, o professor Cansado Trindade, formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e que, por sentir a importância dos direitos humanos, foi consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores por um tempo aqui no Brasil, junto com a sua vida de professor e advogado. Ele seguiu e foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos entre 1994 e 2008, ocupando o cargo de presidente da Corte, inclusive, entre 1999 e 2004. Em 2003, ele recebeu da Universidade Central do Chile o grau de doutor honoris causa pela sua excelência profissional e acadêmica na aplicação dos direitos humanos. Já em 2008, acabou sendo eleito juiz da Corte Internacional de Justiça com o voto de 163 dos 192 Estados-membros da Assembleia Geral da ONU e já tomou posse em 2009. Veja, lá no Conselho de Segurança, o professor Cansado Trindade alcançou o apoio de 14 dos 15 membros. Somente os Estados Unidos, que apoiavam outro candidato, se abstiveram. Nesse momento, foi a maior votação já recebida por um magistrado para integrar a Corte. Em 9 de novembro de 2017, foi reeleito membro da Corte. Veja, em resumo, mais um dos brasileiros que viram a importância dos direitos humanos e pulsou, transformando a sua vida e a de muitos pelo mundo. Essas histórias, em um momento tão curto, podem despertar aquele senso de que para ele foi fácil, mas basta observar as oposições poderosas que ele teve que enfrentar, como os próprios Estados Unidos, que apoiaram outro nome para a Corte de Justiça, e ele se manteve dentro de várias dificuldades que todos passaram antes de chegar a qualquer objetivo. Então não deixe que esses pensamentos anulem as suas chances, continue. Na saga do herói que temos, cada dia tem sempre dificuldade de realizações, desde que nós afastemos as protelações, tenhamos empolgação e principalmente continuemos, a gente obtém êxito. Então, assistindo a este vídeo, o máximo que você puder, pode apertar o gatilho que está faltando na sua vida para uma nova atitude, ação e até a carreira profissional de sucesso e muita atividade. Aqui apresento mais um dos vídeos gratuitos que têm sido confirmados pela sua presença e dos que estão me acompanhando, especialmente no Facebook, YouTube e Instagram.
Eu fico feliz pela sua nova participação em cada criação e pelas amizades comprometidas com a dignidade humana. Eu sou tipo você, atento à vida, ampliando os horizontes e desenvolvendo atividades que ajudam a muitos, além dos meus mais próximos, logicamente. E nesse caminho, como professor, advogado, ativista das causas sociais em perspectiva de ampliação máxima da dignidade da pessoa humana, eu tenho levado a vida. E para isso, acreditei e tenho seguido os meus estudos após o doutorado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e percebo que tem muitos materiais na internet importantes, mas eu tenho produzido algo que não apenas está voltado para os nossos fortes alunos de direito, dos concursos, mas também apto para ajudar na prática dos colegas advogados, autoridades, líderes associativos e a humanidade que sempre carece de proteção contra a indiferença e a dor, muitas vezes geradas por quem deveria ser o maior defensor. Por isso eu estou aqui criando esse material com base em minhas atuações, desenvolvimentos e estudos, de modo apto e com sugestões para o manuseio real diante dos seus problemas, o que torna diferente e necessária a criação de vídeos como este. Algo que tem me alegrado é a adesão de pessoas tanto ao material gratuito quanto aos cursos pontuais que tenho ministrado. Obrigado às 10.566 visualizações na última semana nos vídeos do Facebook e aos novos seguidores do canal Clóvis Renato Direitos Humanos, Clóvis Renato Direitos Efetivados. Acho que os posicionamentos e envolvimentos são bons e eu não vejo problema em quem pensa diferente. Tudo bem mesmo. Fique à vontade para se envolver e se engajar nas publicações. Hoje eu sigo pela visão geral sobre direitos humanos a nível internacional e os tribunais internacionais competentes para a imposição, se for o caso, do cumprimento desses direitos. Aqui nós percebemos que a marca dos direitos tidos como mais fortes do mundo e o cumprimento pelos países, inclusive o Brasil, que tenho destacado diariamente, pode e deve ser exigido, por exemplo, tanto nos juízes e tribunais nacionais como pautados em direitos fundamentais e normas de direitos humanos ratificadas a nível brasileiro. O vídeo de hoje traz um panorama de cumprimento em casos que podem superar o poder dos tribunais brasileiros, de modo que a utilização das normas e decisões utilizadas pelas cortes internacionais, das quais o Brasil faz parte, pode implicar em efetividade de direitos e elevar o nível da jurisprudência nacional para fins de dignidade da pessoa humana. Para tratar sobre esse tema, é importante reforçar seus conhecimentos sobre o contexto e experiências deixadas no pós-guerra. Bom, inclusive, ver a grande variedade de documentários gratuitos com filmagens e ver o contexto da guerra e para evitar situações similares no presente. Muitas vezes isso tem que ser relembrado. Lembre que o que aconteceu no passado não volta, mas os processos de obtenção do poder e manutenção do poder são algo presente e inerente à condição humana neste momento evolutivo, de modo que está sempre a ocorrer no presente o medo, o orgulho e a vaidade que tendem a gerar conflitos e guerras por toda parte. Seguindo pela noção de direito público, na sociedade internacional costuma-se chamar de direito internacional e a parte mais poderosa deles está nos direitos humanos. Uma das organizações internacionais mais importantes, seja pela legitimidade, pela história e número de estados-parte, é a Organização das Nações Unidas, hoje com 193 membros. Tem sede em Nova York, lá nos Estados Unidos, também conhecida pela sigla ONU. É uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento a nível mundial. Ela funciona desde 1945 como resultado do pós-guerra
e importantíssima para a reestruturação e alinhamentos da diversidade mundial até a atualidade. Conforme a própria ONU, no site, nos documentos oficiais, o desenvolvimento do direito internacional é um dos objetivos primários das Nações Unidas. Em seu preâmbulo, a Carta das Nações Unidas define o objetivo de estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos. Isso é uma marca muito forte, porque o direito internacional define as responsabilidades legais dos Estados em sua conduta uns com os outros e também o tratamento dos indivíduos dentro das fronteiras dos Estados. O seu domínio abrange uma ampla gama de questões de interesse internacional, como os direitos humanos, o desarmamento, a criminalidade internacional, os refugiados, a migração, problemas de nacionalidade, o tratamento dos prisioneiros, o uso da força e a conduta de guerra, entre vários outros temas. Ele também regula os bens comuns globais, como o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, as águas internacionais, o espaço sideral, as comunicações e o comércio mundial. A nível de Brasil, o decreto 19841 de 1945 promulgou a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Foi assinado em São Francisco também em 1945 e por ocasião da Conferência da Organização Internacional das Nações Unidas. É uma parte interessante aí no texto do preâmbulo e o contexto. Lá se fala exatamente, e a gente vai fazer uma leitura dizendo que nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade do direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Veja que esse preâmbulo é muito interessante para análise. Quando você pensa em direito internacional, deve se questionar quem o elabora e quem tem poderes para exigir o seu cumprimento. Como deve estar percebendo, quem elabora é a organização internacional respectiva da qual o Estado ou os Estados fazem parte e se comprometem a cumprir os tratados elaborados. Mas relembre que tem direitos chamados jus cogens, como os direitos humanos, que superam todos os direitos e nações e são de cumprimento obrigatório, já com decisões da Corte Internacional de Justiça, ligada à ONU, e já demarcando bem essa matéria, apesar de haver muitas divergências. Para julgar e impor o cumprimento, temos as Nações Unidas em 2 tribunais para matérias e pessoas específicas, além aqui da OEA, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já na Carta das Nações Unidas, no capítulo 14, trata da Corte Internacional de Justiça, cuja sede fica lá no Palácio da Paz em Haia, lá na Holanda. Sobre a CIG, como ela é conhecida, pode ser demarcado, por exemplo, o artigo 34, diz que só os Estados poderão ser partes como questões perante a Corte. O artigo 92, que fala que a Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações Unidas e funcionará de acordo com o Estatuto
que vem anexo, inclusive ratificado pelo Brasil, baseado aí como o Estatuto da CIG, e vai junto anexo à Carta das Nações Unidas. Diz também lá pelo artigo 93 que todos os membros das Nações Unidas são partes do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Dispõe que um Estado que não for membro das Nações Unidas poderá tornar-se parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça em condições que serão determinadas em cada caso pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. Desse modo, cada membro das Nações Unidas se compromete a se conformar com as decisões da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que faça parte. E se uma das partes, em determinado caso, deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte Internacional de Justiça, a outra parte terá o direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença que seja exarada pela CIG. Outro tribunal que está regulado pelo Estatuto de Roma, e nós já falamos sobre, é o Tribunal Penal Internacional. Ele vem pelo decreto 4388 de 2002, aqui no Brasil, e é uma instituição permanente, com jurisdição sobre pessoas, aí, não estados, né, responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o Estatuto de Roma, e será complementar às jurisdições penais nacionais. O TPI, ele tem competência para julgar crimes como genocídio, crimes contra a humanidade, que o próprio Estatuto define, crimes de guerra, que o Estatuto de Roma define, e o crime de agressão. Em caso de condenação, o Tribunal Penal, que também está lá em Haia, conforme o artigo 75 do Estatuto de Roma, ele pode, por exemplo, estabelecer princípios aplicáveis às formas de reparação, tais como a restituição, a indenização ou a reabilitação que hajam de ser atribuídas às vítimas ou aos titulares do direito. Poderá lavrar despacho contra a pessoa condenada, no qual determinará a reparação adequada a ser atribuída às vítimas ou aos titulares dos direitos. E esta reparação poderá, nomeadamente, assumir a forma de restituição, indenização ou reabilitação. Se for o caso disso, o tribunal poderá ordenar que a indenização atribuída a título de reparação seja paga por intermédio de um fundo que está já previsto no Estatuto de Roma, se o Estado, por exemplo, não puder pagar. E aí o artigo 77 diz que é mais incisivo para destacar, por exemplo, que é possível pena de prisão por um número determinado de anos, até o limite máximo de 30 anos. Pode determinar pena de prisão perpétua se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado o justificarem. Além da pena de prisão, o Tribunal Penal Internacional pode aplicar, por exemplo, uma multa de acordo com os critérios previstos no regulamento processual do próprio TPI, pode decretar a perda de produtos, bens e haveres provenientes, direta ou indiretamente, do crime, sem prejuízo dos direitos de terceiros que tenham agido de boa fé. Com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujo Brasil também se submete, desde a promulgação do decreto 678 de 1992, ele promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o conhecido Pacto de San José da Costa Rica, em novembro ele é de novembro de 69. Ela é sediada na cidade de São José, lá na Costa Rica, que é um país aqui da América Central, mas pode ter sede, conforme o artigo 61 do pacto, em outros lugares, né? Somente os estados parte e a comissão têm direito de submeter casos à decisão da Corte. Lá no artigo 62, ele trata da competência e diz que a CIDH tem competência para conhecer qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção
e que sejam submetidos a ela, desde que o Estado parte, no caso, tenha reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem aí os próprios incisos do Pacto de São José da Costa Rica. Veja que no artigo 63 do Pacto fala dos poderes das decisões, destacando que quando a Corte decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido pela Convenção, poderá determinar que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade que estejam sendo violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violência desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. Então veja que dentro dessa perspectiva do que nós apresentamos hoje, nós vimos o quê? A importância dos direitos humanos, a existência de direitos que superam, pode-se dizer assim, todos os outros direitos chamados jus cogens, e dentro deles estão exatamente os direitos humanos. Nós temos 3 tribunais principais para o julgamento. Nós temos aqui na América, diante do Pacto de São José da Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá em São José da Costa Rica. Nós temos a própria comissão, que já fica em Washington, para analisar previamente antes de ir para a Corte. Nós temos o Tribunal Penal Internacional, que não julga os estados, mas julga pessoas de forma complementar, ou se os estados, porventura, claudicarem do cumprimento. E temos a Corte Internacional de Justiça, né? 3 siglas importantes: Corte Internacional de Justiça, para julgar estados, Tribunal Penal Internacional para julgar pessoas, e a Corte específica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, já percebemos que não é uma brincadeira tratar de direitos humanos hoje, e que de todas as 3 cortes aí, seja a CIG, seja o TPI ou seja a CIDH, o Brasil se submete. É importante que lembre essa palavra submissão, porque dentro da Constituição houve uma emenda à Constituição brasileira, a emenda constitucional número 45 de 2004, que inseriu o parágrafo 4º no artigo 5º da Constituição, que diz exatamente que a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal ao qual faça parte. E eis aí os casos. Nós pretendemos, daqui a algum tempo, apresentar vídeos, por exemplo, com algumas decisões, algumas jurisprudências, para que você vá se familiarizando com o nível e com o poder que tem esses direitos. Outra perspectiva bem relevante dessa relação é que quando se criou esses tribunais, começando pela Corte Internacional de Justiça, e falamos aqui da questão da guerra, que tem vários tipos de guerra, não é? E lá o ensejo foi a corte ligada à Segunda Guerra Mundial, para evitar tribunais penais de exceção, em que os vitoriosos, independentemente da legitimidade, julguem os vencidos. De modo que, por mais que algum governo ele haja de forma destoante com relação à defesa e proteção dos seus cidadãos, ele deve ser julgado e deve ser condenado se porventura for observado que ele tem culpa, mas tudo tem uma perspectiva humana a nível de ressocialização o máximo possível, vai ser o menos invasivo possível. Veja, inclusive, que ele chega até a discussões ligadas à prisão perpétua, por exemplo, que no Brasil não existe. Mas como é uma jurisdição complementar, é importante que você observe. Não é mais essa cereja do bolo discutir direitos humanos. Aqui no Brasil, nós tivemos dentro do neoconstitucionalismo, né, ou seja, uma revaloração da Constituição que aconteceu, principalmente após 1988, tem um texto muito bom do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que ele fala desse momento, né? O que é que marca o neoconstitucionalismo? Então, o que marca é uma revaloração da Constituição, ou seja, a Constituição, que o Brasil sempre teve Constituição, de regra, né? Desde o Império, que era um Estado unitário. Então, essa Constituição, que era uma norma
praticamente utilizada para a estrutura e separação dos poderes, ela com o tempo pós-positivista, né, após os anos 40, ela começa a ter uma perspectiva de prever direitos e deveres, né, do Estado, direitos das pessoas e deveres do Estado. Aí a lógica de direitos fundamentais, de garantir esses direitos e reconhecer tais direitos. Depois, em outro momento, já vem um momento específico em que quase não se utilizava a Constituição, mas após 88, a Constituição passa a ser o topo do ordenamento jurídico e a regrar todas as normas. Quem estudou direito até 88 era uma visão, de 88 em diante entra nessa perspectiva neoconstitucionalista. Então, até 88, entre os anos 40 e 88, se colocava a Constituição com direitos e garantias fundamentais, além de estrutura e separação dos poderes. E a partir de 88 vem uma lógica em que ela ocupa o topo do ordenamento jurídico, em que todas as normas têm que obedecer à Constituição, porque nela estão contidos os direitos fundamentais, além da estrutura e divisão do Estado, divisão e separação dos poderes, mas que passaram a ter também esse status de normas fundamentais. O papel da Corte Internacional de Justiça, ele é importantíssimo, até para evitar, né, como já falamos, o que aconteceu no julgamento de Nuremberg, muito conhecido pelo julgamento dos nazistas. E aí as sentenças têm que ser cumpridas. Dentro dessa mesma linha, por exemplo, se nós pegarmos o TPI, ele pode estabelecer princípios aplicáveis às formas de reparação, restituição, indenização ou reabilitação, que hajam de ser atribuídas às vítimas ou aos titulares dos direitos, por exemplo, que estejam sido julgados lá pelo TPI. Nesses casos, 4 crimes, dentre os mais conhecidos como genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, dentre outros, ele poderá lavrar despacho contra a pessoa condenada, no qual determinará a reparação adequada a ser atribuída às vítimas ou aos titulares de tal direito, e esta reparação poderá nomeadamente assumir a forma de restituição, indenização ou reabilitação. E se for o caso disso, o tribunal poderá ordenar que a indenização atribuída a título de reparação seja paga por intermédio do fundo previsto no próprio Estatuto de Roma. Veja, a gente está repetindo esse trecho porque é importante que a gente entenda o nível de poder que tem essa corte e o reconhecimento, inclusive a nível de Brasil, da submissão a esse Tribunal Penal Internacional. Veja que ele ainda fala de penas, né? Como é complementar, caso o Estado não cumpra, a pena, por exemplo, de prisão por um número determinado de anos até o limite máximo de 30 anos. Aí já bate com o teto penal aqui no Brasil dos 30 anos, bate no sentido de estar conforme ou de conformidade. É importante perceber se a jurisdição claudicar do Estado por alguma questão política ou alguma desídia, tem o tribunal para resolver. Ele pode, por exemplo, decretar uma prisão perpétua se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado justificarem. Veja que o Brasil, a nível constitucional, não permite a prisão perpétua. Mas caso tenha algum dia, não é, alguma situação nesse nível, eu acredito que vão só pesar, mas se não, haverá muito debate, inclusive porque na própria Constituição diz que nós nos submetemos. Além da pena de prisão, o tribunal poderá aplicar multa de acordo com critérios previstos no regramento processual que consta do Tribunal Penal Internacional. Veja, outra perspectiva, aqui a nível nacional já houve condenações ao Brasil para reparar danos, lesões de direitos humanos. A gente vai falar isso na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outra perspectiva, o Tribunal Penal Internacional ele pode decretar a perda de produtos, bens e haveres provenientes direta ou indiretamente do crime, sem prejuízo dos direitos de terceiros que tenham agido de boa fé. Perceba, por exemplo, essa questão do tráfico internacional. Se o país claudicar, se ele não tiver como, às vezes tiver um nível de corrupção muito alto ou envolvimento com o próprio crime organizado, às vezes ele claudica e vai ao Tribunal Penal Internacional tomar atitude e o país vai executar. Outra perspectiva, com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí no Pacto de São José da Costa Rica, o decreto 678 de 92,
exatamente ele ratifica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E lá ele dispõe exatamente que somente os Estados partes e a comissão têm direito de submeter um caso à decisão da corte, e aqui já aconteceu, o Brasil já foi condenado, você pode pesquisar o caso Damião Fernandes, é interessante, quem sabe vai ser algo de um vídeo próprio para a gente discutir aqui. Veja que lá fala que os poderes das decisões, e destaca que quando decidir que houve uma violação de um direito ou liberdade protegida na Convenção de Direitos Humanos, a corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou a liberdade violados. Houve até um debate muito grande por causa de um ex-presidente aqui, mas ele estava na comissão. A comissão emitiu um parecer, ainda não fora, na época, uma decisão da corte. Então tem a comissão e a corte. A corte pode, inclusive, determinar que, se for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. No caso da Damião Fernandes, foi exatamente o que aconteceu. Houve um problema aqui no município do Ceará, Sobral, né? E dentro dessa perspectiva, desse problema que gerou um dano ao direito humano e a vários direitos, não só dele como da família, isso gerou uma condenação à República Federativa do Brasil, que se submete à jurisdição, que teve um caso que foi apresentado à Comissão de Direitos Humanos, lá em Washington, que o caso foi processado, passaram a levar isso para a corte julgou, condenou o Brasil. Se você for ler a decisão, consta inclusive penalidade de pagamento pecuniário, de dinheiro, para cada pessoa. Foi avaliado. Você que já viu alguma sentença, alguma decisão, por exemplo, a nível civil, você vai ver que aquela decisão, ela é bem detalhada nesse sentido, até em dizer em valores compensatórios, valores indenizatórios, mudança de conduta, prestação de esclarecimento do país, se o país está realmente cumprindo o que foi decidido pela corte. Então é algo muito relevante, específico, interessante, para a gente começar a pensar aqui e aprofundando essas questões. A título exemplificativo, tem um caso aí que está na Consultor Jurídico, escrito pela Aline Pinheiro, que ele vai destacando várias ações de protagonismo da Corte Internacional de Justiça nos últimos 60 anos. Dentro de várias situações que foram protagonizadas pelas decisões da Corte, por exemplo, vem a questão do caso de Honduras, que foi cobrar do Brasil por ter dado abrigo na Embaixada Brasileira ao presidente deposto Manuel Zelaya. Honduras acabou desistindo do processo e no final de junho a Corte, exercendo a sua segunda função, que é a de prestar consultoria, opinou sobre a independência de Kosovo, por exemplo. Estão em tramitação mais de 16 casos, entre eles o que vai definir se um Estado pode ser réu no judiciário de outro. A discussão, por exemplo, foi levada pela Alemanha, que foi condenada pelo judiciário da Itália a pagar a indenização para vítimas do nazismo. O governo italiano, que não apoiou as decisões do judiciário, aguarda uma opinião definitiva do tribunal que vai melhor delinear a fronteira entre a soberania de uma nação e o acesso à justiça, por exemplo. Um caso interessante, a Corte Internacional de Justiça decidiu aí contra o Japão em relação a acusações de que o país estaria mascarando caças comerciais de baleias na Antártica com o pretexto de pesquisa científica. Com a decisão, a Corte ordenou a paralisação temporária das atividades que envolvem principalmente baleias comuns, baleia jubarte e baleias anãs. O caso foi instituído em 2010 a pedido do governo australiano, que desconfiava que o Japão, sob uma licença especial na Antártica, estivesse participando de caças em grande escala e violando a Convenção Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira e outras obrigações internacionais pela preservação da vida marinha.
Embora o Japão tenha negado as acusações e afirmado que o seu programa científico estava de acordo com as obrigações da Convenção, 12 dos 16 juízes da Corte Internacional de Justiça decidiram que o país estava violando 3 de suas provisões e, atendendo ao pedido da Austrália, ordenaram que o Japão revogasse qualquer autorização para matar ou coletar baleias, segundo aí o que foi decidido. De acordo com um dos juízes, a caça, coleta ou manipulação de baleias só é permitida pela Convenção caso haja fins científicos, sendo que não se encontraram evidências destes fins no programa japonês. Decisões tomadas pela CIG são irrecorríveis e válidas para ambas as partes. Olha o caso Austrália e Japão. Já passando para o Tribunal Penal Internacional, uma das diversas notícias, como por exemplo na UOL, destaca o caso do ex-chefe militar de Ruanda, o filme Hotel Ruanda, condenado a 30 anos de prisão por genocídio em julgamento que ocorreu em maio de 2011. Para você entender, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército ruandês, Augustin Bizimungu, foi condenado a 30 anos de reclusão pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda por seu envolvimento direto e responsabilidade hierárquica no genocídio que ocorreu em 1994 em Ruanda. Esse julgamento, denominado Militar Ill, contra a parte da alta hierarquia militar de Ruanda no momento do genocídio de 1994, é um dos principais processos do tribunal, principalmente em razão da posição dos 4 acusados. O ex-chefe do Estado-Maior do Exército e da Polícia Militar compareceram ao recinto acompanhados do comandante e de um chefe de pelotão do batalhão de reconhecimento de uma unidade de elite. O tribunal, aí, o TPI, considerou os 2 generais culpados de crimes cometidos por seus subordinados durante o genocídio desses Tutsis em 1994. Os outros 2 acusados, o major e um capitão, eles foram condenados a 20 anos de prisão por seu envolvimento direto no assassinato da primeira-ministra lá de Ruanda e de mais 10 capacetes azuis belgas encarregados de sua proteção na noite de 6 para 7 de abril. Os capacetes azuis são os representantes aí da força da ONU. Os juízes concluíram que os 2 homens tinham ordenado a uma unidade blindada que matasse a ministra e que não fizeram nada para punir os elementos de seu batalhão envolvidos no assassinato dos soldados belgas. Seus advogados anunciaram que, logicamente, vão e continuam aí na perspectiva dos recursos, né? Então, a gente já começa a observar, a visibilizar, trazer, como diz o professor Boaventura de Souza Santos, o que não costuma ser ostensivamente divulgado, porque muitas vezes afeta a interesse, logicamente, porque às vezes há um determinado poderio, como aí o caso de Ruanda, ou alguém querendo maquiar o cumprimento de normas internacionais junto à sociedade internacional. E para evitar maiores conflitos, maiores guerras, nada como ter corte que julgue a nível internacional as nações. Veja esse caso, por exemplo, aí de limites do judiciário para condenar estados, já que tem a Corte Interamericana de Direitos, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional. Então, quer dizer, são situações que estão ganhando cada vez mais corpo a nível mundial, principalmente pela diversidade de divergências que existem entre os governantes, em cada estado e entre os governantes dos estados, né? Então, quer dizer, há tribunais para julgarem estados e há tribunais para julgarem pessoas caso os estados claudiquem na aplicação de penalidades. E aí, muito importante, hoje, mais para a gente começar essas provocações, a gente está entrando desde o dia que a gente iniciou os vídeos do canal e provocando cada vez mais para te mostrar para você, dar essa visibilidade, observar, usar o meio de comunicação hegemônico que todo mundo utiliza, de uma forma contra-hegemônica, mostrando que não é comumente demonstrado. E não trazendo, por exemplo, como a gente disse aqui,
essa coisa do coração, do pulsar, não trazendo uma coisa que é apenas para decorar, para a pessoa usar isso, por exemplo, num concurso. Pode ser utilizado, logicamente, mas até principalmente para quem tem esses concursos de segunda fase, para fazer os debates e tal, e também para as primeiras, quando se trata dessa parte que a gente utiliza mais ou menos na metade aqui de cada vídeo, a gente centraliza em algumas normas. Mas veja, para fins práticos, para que a gente comece a visualizar o impacto político e jurídico a nível mundial e a nível local, mas que não tem sido utilizado de forma adequada, e muitas vezes sequer tem sido utilizado e não tem sido utilizado porque não tem sido visto. Então, para esse momento, obrigado pelos likes, pelos envolvimentos, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, comente, e aí vamos mandando sugestões e conversando, que a gente vai trazendo aqui mais materiais criativos para você. Um abraço e até a próxima!